Diógenes Chaves abriu a porta de seu ateliê para o segundo caderno. Artista visual que construiu uma carreira inspirada na pop art de Andy Warhol, ele também compilou vida e obra dos artistas visuais do estado no Dicionário das Artes Visuais da Paraíba. Nesta entrevista, ele fala desse seu projeto, da carreira e da cena atual das artes aqui em João Pessoa. Segundo caderno de hoje, dedicado às artes visuais, com um dos grandes especialistas aqui da cidade, Diógenes Chaves Gomes. Diógenes Chaves, artista, bem-vindo aqui à TV Câmara de João Pessoa, bem-vindo ao segundo caderno. Vamos bater um papo aí sobre sua carreira e sobre as artes visuais aqui em João Pessoa. Aliás, vou começar perguntando isso. O termo artes plásticas meio que parece que está em desuso, né? Eu vejo muitas pessoas usando o termo artes visuais. Por que dessa mudança? Bom, antes de mais nada, eu digo que é um prazer sempre fazer esse tipo de programa, porque é uma chance que o artista tem de falar dele, da obra e de outros artistas, evidente, da situação das artes. Especificamente, a artes plásticas, ela ficou com o tempo não suficiente para abarcar tudo que a contemporaneidade fala. Por exemplo, artes plásticas significa um pouco questões físicas. E a gente tem hoje arte sensorial, arte intuitiva, arte corporal, arte musical, e artes plásticas não contempla tudo. Muito embora é correto falar o artista plástico. Já se fala mais, até nos cursos, a nomenclatura acadêmica já puxa para artes visuais, porque abarca mais. No entanto, não ainda é suficiente. Artes visuais, você fica imaginando, então é tudo que se vê. Então uma escultura de gelo que você vê, mas daqui a pouco ela desaparece, que tipo de arte é? É visual só? E como fica uma performance que é visual, mas ela só ocorre na hora que ela ocorre? O registro dela, a fotografia, o vídeo, é arte visual também? Bom, em termos, eu creio que o correto seria falar artista. Abarca melhor e contempla melhor a terminologia do que faz o artista plástico. E o artista Diógenes, nesse mundo, universo, está focado onde? Assim? Eu acho que a gente vai se adaptando, se moldando ao tempo. Não dá para a gente ser artista como aos moldes antigos apenas, onde prevalecia apenas a técnica. A questão é sério, o grande artista era o cara que tinha habilidade. Isso é démodé, de certa maneira. A arte, já dizia Leonardo da Vinci, a arte ela é racional por um aspecto, ou seja, você faz a arte para pensar, não só para executar. Então, eu me coloco hoje diante desse dilema, vou me ajustando. Eu já fui um excelente desenhista, onde prevalecia a parte técnica, que o espectador olha e fica emocionado com o que ele vê. O sentimento de delírio, porque às vezes numa obra figurativa, principalmente, que você diz, parece uma fotografia essa pintura. Isso tem sido menos, eu uso menos essa questão, porque o que está em voga mesmo é a emoção da obra, é o conceito da obra, é o que ela quer falar. Em tese, eu estou mais naquela pintura de que choca mais e tem uma função política do que apenas só entretenimento, ou somente uma obra para você admirar. Então eu me coloco como um artista que se adaptou ao longo do tempo, desde a minha infância. Então hoje Diógenes é um artista de guerrilha ou não chega tanto, não? Um Banksy, você tá nessa vibe dele, só que Banksy, claro, é grafiteiro, né? Não, mas a ação política é fundamental. Aliás, eu acredito que toda atitude é política nesse sentido, não a política partidária que eu estou falando, a política de uma forma como os gregos falavam, né? É a posição, o posicionamento da obra de arte não apenas como entretenimento, ela é também entretenimento, isso não há nenhuma dúvida, mas ela também ela demonstra até que o homem é homem nesse planeta e não um animal irracional. A arte é a diferença. Eu acho que Deus não fez a arte, ele pode acusado de ter feito tudo menos a arte. E aí a arte quem fez? Bom, aí nesse caso é o homem
com a sensibilidade disso, né, com a capacidade de raciocínio e de inteligência do homem, é que fez a arte. Principalmente como um momento de refletir, né, de pensar, não de ter certezas, mas de refletir sobre as coisas. Eu creio que nesse tempo que a gente vive, que sempre vai e volta, né, sempre você pode pensar assim, tipo, a fase azul de Picasso é uma fase melancólica, isso, você pode discutir isso, mas ninguém discute a força política de uma obra como a Guernica, que ela é toda em homenagem a uma tragédia que aconteceu. Quer dizer, então ela ali naquele momento ela deixa de ser não só uma obra, vamos chamar assim, pictórica, agradável, mas uma obra forte e pesada, que remete a uma ação brutal do homem. Dentro desse contexto, eu acho que uma das obras mais famosas suas, uma das suas obras mais famosas são as Marias, né? E não quer dizer que necessariamente eu seja religioso. A discussão ela começa em torno da imagem. A minha obra toda é a partir da imagem. E essa pode ser uma imagem realizada por mim ou não. Eu me aproprio até de imagens de outros artistas ou de outros lugares. A Maria, na verdade, ela vem de um santinho distribuído por uma comunidade católica, cristã, que propunha, né, uma propaganda. Então, do mesmo jeito que uma empresa faz propaganda de um produto, todo mundo. Era um flyerzinho. É um flyerzinho. E eu achei que aquilo ali tinha um peso diferente se eu ampliasse aquela obra. E aí, nesse caso, eu ia remeter a uma técnica utilizada por Andy Warhol nos anos 60, que era a serigrafia de forma pop. Pop art. Pop art. E a serigrafia propunha, de certa maneira, uma obra gráfica, uma obra que tem cor forte, que é feita a partir de uma imagem e que tem um apelo publicitário enorme. Então, eu juntei isso, uma imagem que tinha uma força para uma comunidade cristã, mas, ao mesmo tempo, dando a ela um significado ou um status de publicidade. E daí veio a repetição dela em 50, 60 unidades dela. Quando a primeira vez que mostrei como fosse um terço, como fosse um rosário. Ela é de que ano? Ela é dos anos 90. Dos anos 90. Dos anos 90. Eu creio que meados dos anos 90. E continuo fazendo. Então é uma obra que ela é uma série, na verdade, e não para. O que eu tenho feito é mudado as cores dela. Mas ela é a mesma imagem que se repete a cada vez. E eu não sou um fervoroso de Maria, por exemplo, mas reconheço que nela há uma identificação, às vezes por uma visão religiosa, alguém olha e diz, meu Deus, Nossa Senhora. Outras vezes alguém olha e vê ali apenas uma imagem publicitária. Isso dá pano, isso tem dado pano para outros viés? Você já pensou em seguir essa linha? Porque, claro, você falou aí, acabou que a Maria deu esse insight e aí você criou uma obra que está em constante atualização ou movimento. Mas você já pensou em pegar outra figura de cunho religioso, qualquer religião? Já. Já fez? Já fiz alguma coisa assim. Muito embora eu tenho uma visão muito, não sei se é sintética demais, mas é que a obra do artista é a vida dele toda. Quando alguém diz a fase azul do Picasso, é alguém que disse, não ele necessariamente. Não foi ele que disse, olha, hoje começa a minha fase azul, terminou a amarela. Nada disso. Os historiadores depois, com o tempo, é que vão fazendo essa classificação. Então, às vezes eu acho que a obra do artista é a vida inteira dele. Então, pode ser que ele comece uma obra lá, 20 anos, e passe a vida inteira e nem conclua. E não quer dizer que ele tem que voltar. Ele pode voltar ao tema, como na moda, como na cultura de uma forma geral, a gente está sempre remetendo a um ritmo de música ou um estilo de roupa que foi do passado e ele agora está cada vez mais atual. Então o artista também faz essa ida e volta. Mas outro caráter próximo disso foi numa das estações da Paixão de Cristo, que aconteceu também nos anos 80, eu creio que 89, 90, se não estou enganado, onde eu fiz a reprodução de um Cristo na cruz, só que, não sei se em função da época,
ele tinha uma camisa com o nome Beba Coca-Cola. Ah, eu tô lembrado agora da... E isso foi polêmica foi na polêmico, época. que criou uma corrida, né, até fanática de certa maneira, contra a obra, porque diziam que como é que Cristo ia ser um garoto propaganda da Coca-Cola. Na verdade, eu creio que ingenuamente ou não, mas eu queria dizer assim, Cristo era tão popular quanto a Coca-Cola. Se ele era uma pessoa comum, né, ser uma pessoa humanista, se ele era de esquerda, socialista, o que seja, ele também podia ter andado de sandália japonesa, podia ter bebido Coca-Cola. Por que não? Mas aí os fanáticos de plantão foram em cima, então teve uma confusão na imprensa. Não se vendeu mais jornal por causa disso, mas eu creio que as rádios, que eu tenho um grande respeito aos programas de rádio, eles todos convocaram as pessoas, então houve quase um quebra-quebra. E era esse período de Semana Santa, ali na Lagoa do Parque Solano Lucena, era um período chuvoso, então, mas mesmo assim foi muita gente lá ver, finalmente arrancaram, rasgaram. Era um outdoor. Um outdoor. Então talvez tenha sido a outra vez em que eu apelei para uma questão religiosa, sem nenhuma intenção de polemizar. Mas acabou sendo sua obra mais polêmica? Talvez sim, talvez sim, porque outros artistas antes e depois também discutiram isso. Na verdade é o que eu acho assim, quando você mistura arte com política, ou arte com religião, isso não é uma coisa tão simples de ser digerida por alguns desavisados. Isso, veja só o que aconteceu recentemente em Paris, com o pessoal do Charlie Hebdo, que era um semanário que todo mundo sabe a história, e de repente uma face, né, terrorista da religião foi lá fazer a justiça com as próprias mãos. Porque eles tinham colocado na capa um deus, né? Quer dizer, o deus deles, né? Ele fez uma certa crítica ao deus deles. Então, na hora que você os terroristas foram e fizeram justiça com as próprias mãos. Eles foram lá e disseram: ó, não é assim, você está mexendo com Deus, você está mexendo com minha religião. E essa compreensão é muito sutil. Então, eu diria que eu fiz, não digo que ingenuamente, mas eu quis dizer uma coisa e muitas vezes ela não é compreendida. Isso é muito comum na arte. O segundo caderno volta já para a gente continuar esse papo com o Diógenes Chaves. Não sai daí. Voz que canta e encanta, voz que chama e que fala, voz que em João Pessoa ganha força, ganha o poder fazer. A nossa cidade dos lugares, das pessoas, da Câmara no seu bairro, escuta, que vai, que chega até você. A nossa cidade das melhorias, das realizações, da emenda cidadã, que faz, que age, que atua por você. É a Câmara Municipal de João Pessoa que chama. Vem, Maria. Antônio, Rita, vem, João. Vem, pessoas. Acompanhe a próxima edição. É a vez do seu bairro. Chama, fala, vem dizer. Vamos fazer. A Câmara do seu bairro escuta. A emenda cidadã faz. Nas praias, no centro, em cada rua, em cada lugar, pelo povo, pela nossa gente. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto de você. Segundo caderno, de volta aqui, falando de artes plásticas, visuais, sensoriais, com o Diógenes Chaves. Diógenes, vamos prosseguir, retomar um pouco essa ideia do bloco anterior. Você falou do Charles Hebdo da França, e aí a gente teve uma polêmica recente do Queer Museum, e
E era uma coisa muito, você como não só um artista, mas um analista e um estudioso das artes, e aí é uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. As redes sociais, né? O mundo hoje, e tomando como exemplo o Queer Museum, o mundo hoje está mais aberto à arte, está mais fechado, e qual é o papel das redes sociais nesse processo todo? A gente vive um tempo, André, que as comunicações extrapolaram os níveis de velocidade da luz. Isso significa que, ao mesmo tempo em que você tem acesso a essa informação que antes você não tinha, significa que essa informação pode ter dois lados. O que houve especificamente foi uma deturpação. Sempre houve nu na história da arte, sempre houve uma discussão ferrenha sobre as questões relacionadas ao nu, ao sexo na arte. Desde os gregos, até mais, na própria arte chinesa, na arte egípcia, que elas antecedem milhares de anos ao que a gente está hoje, existia isso. E hoje em dia se tornou uma polêmica. Por quê? Ora, porque uma camada da população que tem acesso às redes sociais, eu diria que essa camada é considerada ainda tem um analfabetismo ainda relacionado a esse mundo virtual. Então ela às vezes compartilha uma notícia, não sabe nem de onde vem aquela notícia. E a primeira pessoa que forma opinião junto a ela aceita. E me parece que a arte costuma ser, historicamente, uma maneira fácil de manipulação. Você levantar uma polêmica sobre a arte é uma maneira de manipular as pessoas. Me parece que ainda tem isso também. Tem. Nesse sentido é que eu digo, a educação e a formação das pessoas está em jogo. E faz sentido quando um governo não incentiva a educação das pessoas, que seria mais fácil de serem manipulados. É tanto que é o seguinte, ao mesmo tempo que isso aconteceu, e de certa forma muito ruim para os artistas e para a arte, a gente também tem que ver o outro lado que eu acho positivo. É que a gente passou a discutir isso, passou a discutir a legitimidade da opinião, a legitimidade do ato artístico. É como fosse uma espécie de policiamento em tudo que você diz, em tudo que você faz. Porque a arte, ela também tem seu lado, vamos dizer assim, agressivo. A gente não pode deixar de dizer. Não é possível, por exemplo, que a arte seja somente entretenimento e somente coisa bonitinha. Ela tem um papel político muito forte. E as pessoas às vezes não percebem isso e se utilizam disso, não como doutrina, mas como uma forma de ir contra a opinião, eu diria que mais humana. Porque você pode, por exemplo, na questão da pedofilia, será que uma obra de arte que propõe uma ação de uma pessoa tocar na outra, ela tem essa força tão grande de influenciar a pedofilia, ou de fazer apologia? Nem tanto. Então as pessoas se aproveitam, de certa forma, desse viés, onde a arte ela é um instrumento importante na formação e na educação das pessoas, para justamente deturpar. Como um objetivo, às vezes escuso, né? Às vezes... Totalmente. A gente para pensar assim, o artista tem uma função no mundo que não diria que de profeta, mas ele antevê certas coisas, ele faz uma reflexão mais aprimorada. Diógenes também tem um trabalho muito bom, que é o Dicionário das Artes Visuais. E é um projeto que abrange a arte na Paraíba. Começar do começo, né? De onde é que surgiu a ideia de mapear isso aí e criar esse resgate dos artistas que fizeram arte na Paraíba e fazem até hoje? Nasce do que eu falei inicialmente, que é o aspecto colaborativo da minha obra. Então, com o tempo, trabalhando com outros artistas, era comum. Porque eu diria o seguinte, o escritor, André, e o artista plástico são os artistas mais individualistas que existem, porque eles trabalham sozinhos em seus ateliês, eles não precisam de outro artista. Às vezes o escritor se isola para produzir uma obra. Então, de todas a produção artística, eles são os mais individualistas, não necessariamente egoístas. Isso significa que eu passei a colecionar. Como o meu trabalho ia de encontro a isso, ou seja, eu me relacionava com
com a maior parte dos artistas, passei a colecionar tudo sobre os outros. Uhum. E um dia você não tem ideia, você vai juntando coisas e diz, por que eu estou juntando isso? E um belo dia depois, então eu vou ter que usar isso, senão vai ser somente um amontoado de informações sobre os artistas. Depois tem uma outra coisa, é que a Paraíba, de certa maneira, tem uma produção cultural razoável em comparação a outros estados brasileiros. É verdade. Não é fácil a gente imaginar, e nem eu estou defendendo um certo bairrismo, mas a produção artística de muitas áreas, não só das artes plásticas, mas da música especialmente, do teatro, do cinema, em comparação com outros estados nordestinos, é de destaque. A ponto de dizer, não, então vou juntar todo mundo num lugar só. Esse foi o meu trabalho, quer dizer, eu não fiz nada de excepcional a não ser juntar todo mundo na mesma sala para falar praticamente o mesmo assunto. Mas aí que você falou, o Estado realmente é um celeiro e é referência. Mas você acha que no campo das artes plásticas, nas artes visuais, a justiça, a gente está bem colocado aqui como artista plástico? Não só isso, né? Porque a gente tem além de estar bem colocado, a gente consegue provar isso ao longo da história. Como? Tipo, por exemplo, Pedro Américo. Pedro Américo foi considerado o menino prodígio da Academia Brasileira de Belas Artes. Que ele foi descoberto aqui com 13, 12 anos. Imagina no interior da Paraíba, descoberto por um desenhista daquelas expedições científicas. E o cara disse, um menino com 12 anos fazendo isso tudo aqui. E aí, finalmente, eu creio que o governador, naquela época era o presidente da Paraíba, arranjou uma bolsa e ele foi estudar no Rio de Janeiro. Isso, 14 anos. Criança. Do Rio de Janeiro, ele era o menino, ele era a esperança da Academia de Belas Artes, a Academia Imperial de Belas Artes. Com mais alguns anos, o imperador pagou uma bolsa e ele foi estudar na Itália, que era o berço da arte. Então ele ficou entre Itália, França, Bélgica, quase a formação dele toda. Fez doutorado, se especializou, pintou obras fantásticas, voltou para o Brasil para fazer obras de encomenda e tornou-se de novo professor da academia. Então, ele é a referência talvez maior da Paraíba no século XIX. A partir daí, veio o irmão dele, que é pouco conhecido, ninguém fala em Aurélio de Figueiredo, que é um pintor também como Pedro Américo, maravilhoso. Teve uma formação na sombra do irmão, porque ele estudou também na academia, ele também foi para a Itália, mas pouca gente dá importância a ele. E Aurélio, depois disso, a gente está falando já início do século XX, surgem os primeiros sinais de modernismo na cidade. Primeiro, de uma certa forma, provinciana. Os paraibanos foram contra uma exposição que veio de Recife, que era uma exposição de arte modernista. E aqui, aquela coisa de província mesmo, houve abaixo-assinado, os artistas locais não gostaram muito da história, mas lá para os anos 50 se instala a partir de figuras como Zé Lira, como Hermano José, a nossa pintura paraibana, um grupo de artistas reunidos numa associação, começa a pintar a paisagem, que era a parte mais importante daqui, a nossa paisagem, e a nossa gente. Isso vai redundar nos anos 60, 70, com a chegada do Museu de Campina Grande. Um dos acervos mais importantes do Nordeste brasileiro está em Campina Grande, de Portinari, entre outros artistas, vou citar só Portinari. É fantástico o acervo. Isso foi um desejo de Assis Chateaubriand, que infelizmente Assis não participou da inauguração, ele havia morrido pouco tempo antes. Mas o Museu de Campina, e logo depois, coisa de 10 anos, a gente já tem um curso de artes plásticas na Universidade Federal e a gente tem o NAC, que é o Núcleo de Arte Contemporânea. Né? Bom, esses acontecimentos então, assim, todos... anos 70, então. 70, né? fim dos 70 anos é 70. um grande ano. O que impulsiona eu a acho arte. que talvez o que faz a Paraíba continuar o mesmo pensamento ousado, né, tradicional do surgimento de Pedro Américo, é o NAC. Porque o NAC propõe uma ação que não é somente local, é uma ação nacional, como Pedro Américo. Pedro Américo deixa de ser um artista que veio lá do interior, lá de Areia, do interior da Paraíba, para ser um artista nacional, a mesma coisa com o NAC. O NAC passa a reunir a nata da arte brasileira. Ô Diógenes, e hoje, o artista hoje, o espaço para o artista jovem que está em João Pessoa e quer se projetar justamente nas artes visuais? Olha, tem uma tese de Celso Furtado
que ele fala da questão do Brasil ser subdesenvolvido, mas ele diz ao mesmo tempo que a gente, pelo menos no Brasil, vive altos e baixos. E logo depois de uma coisa muito boa, vem uma muito ruim. Então é como depois de uma tempestade vem uma bonança. Isso é uma coisa meio até bíblica, mas tem isso. Tipo, então ele fala do Brasil assim, o ciclo da borracha acabou, aí vem um marasmo, vem uma seca tremenda, aí depois vem o ciclo da cana-de-açúcar, e depois vem, quer dizer, esses altos e baixos. A gente então está numa fase... Isso, e a gente trata a arte como matéria, eu diria que inicial, né, matéria-prima da base. Então a gente tem altos e baixos. Não necessariamente esses altos demoram 10 anos, ou 5 anos, ou um mês, mas a gente vive... E isso é muito proporcional diretamente à questão política, porque a arte sempre foi bancada pelo Estado, o Estado brasileiro, sempre foi. A gente está falando aqui de Pedro Américo, que ganhou uma bolsa do presidente da Paraíba, que ganhou uma bolsa do imperador, que foi funcionário da Academia de Belas Artes, que vendeu obras ao Estado brasileiro, até hoje, artistas que fazem trabalhos e dependem de um apoio do governador, de uma lei de incentivo à cultura, seja ela estadual, municipal ou federal. E diga-se que a Paraíba tem as duas leis, a lei estadual e a lei municipal, é um dos poucos estados que tem as duas leis em funcionamento pleno. Aqui e ali com altos e baixos de problemas, e desde muito tempo. Nem todo estado tem isso, tem esse privilégio. Então isso demonstra a força que o Estado tem feito, o incentivo que tem dado às artes plásticas. Claro que no momento atual a gente vive uma conturbada posição política com relação à política cultural. Não está fácil. Então, até porque isso tem a ver diretamente com o mercado. Nós não temos um mercado de arte que sustente o artista. Ele até faz um carinho, faz cócegas, faz um agrado, mas quem sustenta a produção artística, o fomento, vem do Estado. Vem do Estado. É oficial. Mas mesmo assim a gente tem se mantido no nível, entendeu? Ou seja, você tem um artista que a essa altura já tem uma formação madura, que é Zé Rufino, tem uma importância nacional, porque a obra dele é muito forte e é muito verdadeira. É internacional até. Total. Tem uma projeção. E uma menina jovem como Iris Helena, que egressa aqui do curso da universidade e que desponta como uma das mais importantes. Entre os novos talentos. Entre os novos talentos, porque ela é jovem, ela é muito jovem. Né? Mora em Brasília hoje, já terminou o seu mestrado, quer dizer, já está atuando na vida acadêmica e, paralelamente, tem uma atuação forte no cenário nacional e um pouco internacional. Ela já começa a ter ascendência no mundo internacional. Então, eu falo os dois exemplos porque eles são contemporâneos. Mas há outros que estão surgindo, que você, às vezes, leva 2, 3 anos para consolidar isso. Porque o artista tem uma coisa interessante, não tem ex-artista. Até o artista mais fracassado, ele ainda diz assim, eu sou artista. Eu sou artista, é verdade. O artista que não vinga, diferente de outros ex. Isso é uma tese, né? Porque tem um sociólogo que defende a tese de que todo artista é pobre. Porque ele não encara a arte necessariamente como uma profissão, mas às vezes como uma religião. Então há uma dedicação, há uma missão a ser cumprida, ele pobre, ele rico. Então há um clima meio marginal, né, por trás disso, né, que sempre associa o artista à boemia, um artista associado a, não, ele não quer nada com nada. É um contraponto, mas eu creio que a gente tem um grupo de artistas consolidados. Certo. Aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba. E que vivem de arte. Dependem, evidentemente, aqui e ali de uma ação governamental, oficial, mas eles têm um mercado local e conseguem mostrar sua produção. Aqui sim. Para a gente encerrar, quais os planos de Diógenes para 2018? O que é que você está aí nas artes e nos projetos? Eu sempre penso em planos mais coletivos que individuais. A primeira coisa é o dicionário. A gente está fazendo uma reformulação no site do dicionário. Certo. Porque o dicionário dos artistas plásticos, enquanto uma obra impressa, você não pode mudar mais nada. É verdade. Se saiu a data de não alguém... Não existe o verbo desimprimir, né? Não, como se diz. Ainda não. Ainda não. Tá. No entanto, no site você pode acrescentar informações, pode acrescentar artistas,
E até acrescentar uma informação pessoal do artista. Tipo, você entra no site para encontrar o artista e descobre que lá tem o endereço do site dele. Uhum. Então o site do dicionário passa a fazer um papel mais social. Certo. E a outra questão de cunho, mesmo sendo de cunho individual, ela também é coletiva. O meu projeto mais próximo é uma editora alternativa, uma editora artesanal. É como se você deixasse... Editora de livro? De livro, mas pode ser livro de artista. Sim. Não é uma produção de muitos livros, Entendi. mas de bons livros. Uhum. Isso me baseando em ideias que estão vingando na Europa e até no Brasil. Uhum. É uma produção, eu diria que um poeta nosso, como Sérgio Castro Pinto, em uma edição para colecionador. 100 livros com uma edição toda desenhada graficamente. E a minha ideia é fazer isso em serigrafia, tipografia e litografia, quer dizer, usando as técnicas mais antigas para uma produção artesanal. Então, um livro assinado pelo autor e numerado. Numa tiragem limitadíssima, Sim. Construir uma obra de arte. Então, é como fosse exatamente, eu diria que é um tratamento artístico a uma obra fantástica que é a reprodução gráfica. Seria não digo gourmet, que esse nome é estranho, mas eu diria que um tratamento artesanal e respeitoso graficamente à obra de escritores e poetas, principalmente. Beleza. Diógenes, obrigado pelo papo. Eu que agradeço. É sempre bom conversar com o Diógenes, a gente se conhece há mais de 15 anos aí. E aí eu só tenho a agradecer em nome da TV Câmara. E o Segundo Caderno vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana. Tchau!